Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. O tema desta videoaula é equação polinomial. E levando em consideração a sugestão do meu amigo Ricardo do Correio, vou resolver aqui uma equação algébrica, uma equação do terceiro grau. Resolva a equação algébrica x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero no conjunto dos números complexos. É importante a gente estar atento a isso, porque o conjunto dos números complexos não é muito utilizado no nosso dia a dia. O que significa conjunto dos números complexos? É mais comum a gente ver no conjunto dos números reais. Então eu vou fazer uma pequena explanação para você do que são números complexos. Olha, aqui nós temos os números naturais, que são 1, 2 e infinitos números aqui, desde que sejam inteiros, também pode ter aqui o zero, e positivos. Além desses inteiros positivos, tem um zero aqui dentro, que é neutro. No conjunto dos números inteiros, conforme o próprio nome diz, precisam ser números inteiros, porém, podem ser negativos, né? Porque números inteiros também são negativos. E aqui dentro estão os números naturais e estão também os números, além dos naturais, que são números inteiros negativos. E os números racionais, esses números racionais podem ser todos os naturais, mais os que não são naturais, mas são inteiros, ainda aqueles que podem ser colocados em forma de fração e que resultam aí em dízimas que repetem períodos, chamadas de dízimas periódicas, que repetem os períodos. Esses números todos podem ser colocados dentro do conjunto dos números racionais. E nós temos também o conjunto dos números irracionais, que vem de números que não podem ser colocados em forma de fração. Por exemplo, raiz quadrada de 2, que não é uma raiz exata, porque quando ela é uma raiz exata, ela pode estar aqui nos naturais, e quando ela não é exata, ela está aqui nos números irracionais. E os números reais envolvem todos esses aqui. Só que além desses, existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos. Até o próprio nome já diz complexos, né? Quais são esses números? Olha, além de todos esses que eu disse aqui, além dessa dízima não periódica, que é um número irracional, existem os números complexos, que são números cujas raízes quadradas não podem ser encontradas nos números reais. Quando você chega lá no nono ano, no final da resolução de uma equação do segundo grau e da raiz quadrada de menos 1, e você diz, essa equação não tem solução em R. Em R não tem, mas nos complexos, no conjunto C, tem. E o que significa isso? Os matemáticos, para facilitar os cálculos, eles convencionaram que esse menos 1 é uma unidade imaginária. Chamaram raiz quadrada de menos 1 de I de unidade imaginária. Por exemplo, se você tiver raiz quadrada de menos 16, é o mesmo que raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1, o que possibilita extrair a raiz quadrada do 16, que é mais ou menos 4, vezes a raiz de menos 1, que foi chamada de I, de unidade imaginária, ok? Então, voltando à nossa equação algébrica, vamos fazer aí uma pesquisa das raízes racionais, porque essa equação ela tem três raízes, três valores para o x. Por quê? Porque tem x elevado ao cubo. A gente pode achar uma delas aqui nos números racionais e pode achar as outras duas lá nos números complexos. Ou também a gente pode achar as três raízes nos números racionais, até nos números naturais, números inteiros e tal. Então nós vamos testar aqui a questão. E para achar as raízes, ou uma das raízes dessa equação algébrica, nos números racionais, você chama esse último elemento aqui de A0. E vai vindo até AN. O A0 é quanto? Menos 5. E você chama o último aqui de AN. AN é 1. O coeficiente desse x ao cubo é 1. Então, se você pegar assim, você consegue descobrir a ou as raízes racionais. O que você faz? Primeiro, você caça os possíveis valores de P. P são os divisores do último aqui, do menos 5. Então, os divisores do menos 5 são quais?
mais ou menos 1, porque por 1 e por menos 1 eu posso dividir o menos 5, né? E também o próprio 5, mais ou menos 5. Posso dividir 5 negativo por 5 positivo? Posso. Posso dividir 5 negativo por 5 negativo? Posso. Então, os possíveis divisores de menos 5 são esses. Também vou buscar os possíveis divisores do 1, do AN, que são quais? Somente mais ou menos 1. 1, para dar uma divisão exata, só se for por 1 ou por menos 1, não é mesmo? De posse desses divisores, o que eu faço? Eu coloco P sobre Q. Esse P, cujos divisores aqui são mais ou menos 1 e mais ou menos 5, pelos divisores de Q, que são mais ou menos 1. Então, quais são as possibilidades? Se eu dividir mais ou menos 1 por mais ou menos 1, só vai poder dar 1. Por que se pega mais 1 por mais 1, dá 1. Se pega mais 1 por menos 1, dá menos 1. Se pega menos 1 por mais 1, dá menos 1. Se pega menos 1 por menos 1, dá mais 1. Então, só chega aqui. E se eu pegar o mais ou menos 5 e dividir por mais ou menos 1, só vai dar mais ou menos 5 também. Então, eu já tenho agora os possíveis divisores. Então, o que eu faço? Eu vou lá e faço a verificação para ver qual ou quais que me servem. Observem que eu tenho mais 1 e menos 1, mais 5 e menos 5. Então, eu tenho 4 alternativas, mas essa equação admite 3 soluções. Então, vai ter alguém sobrando aí nessa história. Vou testar primeiro aqui o menos 1. Menos 1, vou colocar no lugar de x, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, 3 vezes menos 1. Coloquei até em verde aí para você ver que eu tirei o x, coloquei no lugar dele o menos 1. Por isso, P de menos 1. Polinômio quando o x assume o valor 1. Potência negativa com expoente ímpar, termina negativa. Potência negativa com expoente par, termina positiva. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 5 igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. Menos 1 anula 1, sobrou o quê? 3 menos 5. 3 menos 5 é igual a 0? Nunca foi e nunca será. Por isso que esse menos 1 não serve como solução desse polinômio. Está fora. Vamos testar agora o 1, substituindo todos os x aqui por 1. Então, ficou 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 5 igual a 0. Então, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, menos 5. Olha, 1 mais 1, 2, mais 3, 5, menos 5, 0. Então, aqui deu certinho. Isso prova que 1 é solução dessa equação. Até porque se você faz 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, dá 2, 3 vezes 1, 3, 2 mais 3, 5, tira 5, nada. Fica 0 igual a 0. Então, é solução. Vou testar o menos 5. Menos 5 no lugar de x, menos 5 no lugar de x, menos 5 no lugar de x. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, 125. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Base negativa, expoente par, resultado positivo, pá, pó. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 5 igual a 0. Menos 125 com menos 15, menos 130, menos 140, menos 145. Você deve R$145, paga 25, dá 0? Nunca, jamais. Então é diferente. Então também não serve como solução. Só serve quando der 0 igual a 0. Agora vamos testar o 5 por último aí. 5 foi colocado no lugar de cada uma dessas letras aqui, x. Olha, então vai dar 125 mais 25 mais 15 menos 5 igual a 0. Aqui que não deu mesmo. 125, 150, 165, tira 5, 160 igual a 0? Não, não é. Então, só serviu para nós o número 1. O que acontece? Mas tem 3 soluções. Então, eu preciso buscar nesse conjunto aqui as outras duas, nos números complexos. E para encontrar essas outras duas raízes nos números complexos, eu vou utilizar aqui a ajuda do Briot-Rufino, para poder transformar essa equação numa equação do segundo grau, jogar no Bhaskara lá e atacar ela. Como que funciona o Briot-Rufino? Você vai pegar o seguinte, essa raiz que serviu, você vai colocar aqui, ó. O 1 é essa raizinha que serve aqui nos racionais, ela já foi comprovada como sendo raiz dessa equação, então coloca ela aqui. E vai pegar aqui os coeficientes e colocar, olha, o primeiro coeficiente é 1, o segundo é 1, o terceiro coeficiente 3. E aí você desce esse primeiro elemento, o 3, e faz 1 vezes 1, multiplica isso por esse, olha, e soma com esse. Multiplica e soma. 1 vezes 1, 1, mais 1,
2. Coloca o resultado. O mesmo você faz aqui, ó. 1 vezes 2, né? Mais 3. 1 vezes 2 é 2, mais 3, 5. E por último, 1 vezes 5 é 5. Menos 5. Olha, aqui eu estou multiplicando 1 vezes 5, que dá 5. E aqui é mais. Mas 5 mais menos 5 quer dizer 5 menos 5, que dá 0. Então, agora, pelo Brior fino, eu peguei e encontrei aqui os coeficientes da minha equação agora no segundo grau, que vai ser x ao quadrado, porque aqui é coeficiente 1, mais 2x, porque aqui é coeficiente 2, mais 5, porque aqui é coeficiente 5, ok? O A vale 1, o B vale 2, o C vale 5. Aplicando a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara aí, vou lá no lugar de B, coloco 2, aí ficou menos 2. Aqui também ficou 2 ao quadrado. Vou lá no lugar do A, coloco 1. No lugar do C, coloco 5. Resolvendo isso aí, 2 ao quadrado virou esse 4 aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos 20, porque tem um menos aqui. Sobre 2 vezes 1, 2. 4 menos 20, menos 16. E aí que entra o que eu falei no início da videoaula. A questão da unidade imaginária. Raiz de menos 16 é o mesmo que raiz de 16 vezes menos 1, onde a raiz de 16 é mais ou menos 4. E a raiz de menos 1 é a unidade imaginária i. Então eu troco essa raiz de menos 1 por i. E a raiz de 16 é 4. Mais ou menos 4, porque menos 4 ao quadrado chega no 16. 4 positivo ao quadrado chega no 16. Então, ali onde tem raiz de menos 16, agora eu substituo por 4i. Simplificando por 2 todos os termos dessa equação, eu vou ter menos 1 mais ou menos 2i. 2 por 2 virou 1, 4 por 2 virou 2. Então, vamos anotar aí essa solução, ok? Tem menos 1 menos 2i, nesse sinalzinho de menos, e menos 1 mais 2i, nesse sinal de mais. Porém, conforme eu já fiz a verificação da raiz racional, eu vou fazer para você, não sei se alguém já fez, se você já viu, mas eu vou fazer a verificação com as raízes complexas. Primeiro, eu vou fazer a verificação com essa raiz aqui, ó, menos 1, menos 2i, ou seja, eu vou colocar no lugar de x, menos 1, menos 2i. E isso vai ficar ao cubo. No lugar de x, menos 1, menos 2i, e vai ficar ao quadrado. No lugar de x, menos 1, menos 2i, menos 5 igual a 0. Isso está elevado ao cubo. Elevado ao cubo é eu pegar esse parênteses e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Dá para você decorar isso, mas decorar não é legal, né? Então, vamos pegar o parêntese por ele mesmo rapidinho. Menos 1 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 vezes 2i mais 2i. Menos 2i vezes menos 1 mais 2i. Menos 2i vezes menos 2i é aqui que você tem que ficar atento, olha. Menos 2i vezes menos 2i. Menos por menos é mais. E eu coloquei lá menos. Por quê? Porque vai ter mais 4i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. Por isso que deu menos 4. Juntando aqui 2i com 2i, 4i. E 1 menos 4, menos 3. 2i mais 2i, 4i, ok? Só que eu fiz 2 vezes i ao cubo. Eu tenho que tornar a multiplicar pelo mesmo parêntese. Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. Menos 3 vezes menos 2i, 6i positivo. 4i vezes menos 1, menos 4i. 4i vezes menos 2i, olha aqui, ó. Raiz menos 1 ao quadrado, por quê? Porque 4 vezes 2 dá 8, e i vezes i dá i ao quadrado. E i é representado por raiz quadrada de menos 1. Quando você eleva essa raiz ao quadrado, o que acontece? Ela desaparece porque potenciação anula a radiciação. Então, deu menos 1 do i ao quadrado. Então, dá 8. Por quê? 4 vezes 2, 8. Negativo. Com esse menos, 8 positivo. E nós temos 3 mais 8, que dá 11. 6i menos 4i, 2i. Né? Isso aqui deu 11 mais 2i. Veja o resumo. 3 mais 8, 11. 6 menos 4i, 2i. Isso mais menos 1, menos 2i ao quadrado. Só que eu já tenho esse resultado aqui, olha. Quando eu fiz 2 vezes o parênteses, eu achei isso. Então, menos 3 mais 4i. Agora, multiplicando 3 vezes menos 1, menos 3, menos 6i. Menos 5 igual a 0. Resumindo, 11
tira 3, fica 8, tira 3, fica 5, tira 5, fica 0. 2i com 4i fica 6i, tira 6i, fica 0. 0 menos 0 ou 0 mais 0 é 0? É, então confirmou essa raiz, ok? Vou fazer a verificação da última raiz aqui agora. Onde tem x, vai ter agora menos 1 mais 2i. Todo lugar onde tinha x, menos 1 mais 2i. Então, resolvendo aí o chuveirinho, nós vamos ter duas vezes aqui o parênteses, vai dar 1, menos 2i, menos 2i, e, por último, 2 vezes 2, 4, positivo, porém, i vezes i da i ao quadrado, conforme eu já disse, que é negativo, vai dar menos 4. E aqui, organizando, 1 menos 4, menos 3, menos 4i. Porque tinha 2i negativo, eu junto aqui, porque tinha 1 menos 4, que dá menos 3, né? E torno multiplicar pelo mesmo parêntese. Chuveirando aí vai dar 3 menos 6i mais 4i, e menos vezes mais é menos, daria 8 negativo, porém, i vezes i é i ao quadrado, que vira menos 1, que faz o negativo ficar positivo, né? E 3 mais 8, 11, menos 6i mais 4i, menos 2i. Então, vou lá e coloco 11 menos 2i. Aqui, eu já tenho o resultado dos parênteses aqui, um vezes o outro, que é o mesmo que o parênteses ao quadrado, que é menos 3 menos 4i. Então, eu até coloquei dentro do parêntese para você ver. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 2i, 6i. Menos 5 igual a 0. Se você pegar aqui 11, menos 3, 8. Menos 3, 5. Menos 5, 0. Beleza, fechou. Se você pegar menos 2i com menos 4i, menos 6i, mais 6i, 0. 0. 0 mais 0 é 0. Fechou. Então, aqui, na verdade, nós não matamos a cobra e mostramos o pau. Nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta, para você ver que todas as soluções aí são realmente verificáveis nessa equação algébrica, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula. Eu convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!